Olá, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez juntos neste Hangout e vamos abordar alguns assuntos cujos temas estão aí no título. Evangelho, cristianismo, diferente de religião, denominação, instituição religiosa e financeira ou até mesmo empresa evangelística. E vamos falar também sobre os sinais de Deus, os sinais operados por Deus através do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, nos profetas, nos discípulos, e as operações, embora espirituais, no meio da igreja, que são operações de engano, de mentira, do erro, de espíritos caídos, de entidades espirituais que querem se passar pelo Espírito Santo e por Deus. Nós temos aí várias formas de práticas espirituais. Nós temos vidência, cartomância, tarô, adivinhação, necromancia, né? Quiromancia, enfim. E essas pessoas influenciadas por esses espíritos tendem a querer se passar pelo Espírito Santo e praticamente imitar a obra de Deus. Então vamos primeiramente falar que cristianismo e evangelhos ou evangelho não são religiões. Nós temos aí hoje um pluripartidarismo religioso, talvez até pela democracia religiosa e a liberdade de religião, a liberdade de expressão. Nós temos aí então vários indivíduos que a Bíblia, se não me falha a memória, que somos fracos, somos frágeis, somos homens. Nós precisamos estar atentos aos acontecimentos e aos fatos, que contra fatos não existem argumentos e nada pode contra a verdade pela verdade. Nós vemos aí então que a Bíblia diz que homens, doutores, iriam sorrateiramente entrar com heresias no seio da igreja. Então, desde a sua fundação, desde da igreja primitiva, que foi instituída pelos apóstolos, como uma igreja espiritual e não uma igreja denominacional, uma igreja que realmente procurava representar o reino de Deus aqui na Terra. Tanto é que durou poucos anos, né? Essa igreja, eles demonstraram um amor muito grande entre os irmãos, eles dividiam tudo o que tinham, viviam em comum, vendiam o que tinham e davam aos necessitados todas as coisas que eles precisassem, e nada lhes faltava, e viviam realmente uma koinonia, uma comunhão, conforme eles aprenderam de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses homens, infundadamente, ao longo dos anos, oportunistamente, começaram a fundar denominações, religiões, porque viram que praticamente era um bom negócio. Né? Então eles observaram que a religião era um atrativo para a questão financeira. Começaram a criar interpretações particulares das escrituras sagradas, eu não vejo de outro modo, e foram saindo por aí instituindo igrejas com a visão e o único fim, né, imediatista, de lucro e benefícios materiais e financeiros fáceis. Nós observamos então instituições de vários líderes e vários fundadores, e cada um praticamente com a sua interpretação particular das escrituras sagradas. Alguns surgiram na história dizendo receberem revelações de anjos, receberem revelações do Espírito Santo, como foi o caso de algumas heresias, como os mormons, né? As igrejas, por exemplo, a seita satânica Congregação Cristã no Brasil, fundada por Luiz Franciscon, que disse ter tido revelações de Deus, do Espírito Santo, para criar esse barbarismo que está aí, né? E nós observamos também determinadas igrejas que sustentadas por profetas que profetizaram a vinda de Jesus, e Jesus não voltou, e os fiéis desapontados
uma vez envergonhados, também precisaram continuar com a sua cruzada. Nós vemos a Adventista do sétimo dia, onde várias vezes seus fundadores profetizaram o dia, a hora e o retorno de Jesus, e isso não aconteceu. Nós vemos também aí a fundação de outras igrejas, como a Igreja Batista, né? A igreja, as Assembleias de Deus, que praticamente racharam tantas as denominações assembleianas, que elas já nem sabem mais aonde estão, onde começaram e onde vão terminar. É a Assembleia de Deus do Madureira, Assembleia de Deus do Perus, Assembleia de Deus não sei das quantas, e Deus está nesse embolado todo aí. Quem está certo, quem está errado, só Deus, a Deus pertence, né? Tudo isso por causa de rachas e interesses humanos, de homens mesquinhos, descompromissados com a verdade, com a palavra de Deus e com o santo evangelho de nosso Jesus Cristo e com o conteúdo escriturístico da Bíblia Sagrada. Nós temos também aí o metodismo, né, o metodista, a igreja metodista, fundada por mais um doutor em teologia aí, o nosso amigo, o falecido John Wesley, né? E também temos aí o catolicismo romano, na pessoa de Constantino. Enfim, nós temos aí também outras instituições, além das igrejas tradicionais e das instituições religiosas pentecostais, nós temos também, além do pentecostalismo, nós temos agora o neopentecostalismo, mais próximo aí à modernidade, à pós-modernidade, onde esses homens praticamente têm a visão de igreja como uma verdadeira empresa, uma instituição de captação financeira, econômica. A única função é a falsa teologia da prosperidade. Não se prega santidade, não se prega novo nascimento, não se prega conversão genuína e autêntica, não se prega a palavra de Deus, não se prega em céu e inferno, não se prega pecado, mas se prega a fama, o poder, a glória, o dinheiro aqui e agora. Então nós observamos que sorrateiramente esses espíritos, tomando esses homens, espíritos da besta, do falso profeta e do anticristo, influenciando-os, e estes mesmos, sob a influência dos tais, sorrateiramente entraram nas coisas de Deus, nas coisas do reino de Deus, nas coisas santas de Deus, e praticamente deliberaram essas instituições religiosas fundamentadas em interpretações particulares das Escrituras Sagradas, ou alguns mais ousados disseram receber a revelação do próprio Espírito Santo para formar e fundar as suas denominações, ou ainda alguns foram mais ousados ainda, né? No caso dos mormons, que o seu líder asseverou receber 2 anjos. Então, meus amados amigos, irmãos, encarecidos inimigos, encarecidos de toda sorte de pensador, né, de homens e mulheres, nós estamos diante de um caos. Nem o nome de Deus foi poupado diante de tanta barbárie, né, de tanto adultério e prostituição espiritual, de tanta Babilônia espiritual, de tanta promiscuidade espiritual, e nós temos uma asseveração também nas Escrituras Sagradas, né, que todas essas instituições aí da Reforma, que nós sabemos que a Reforma foi um movimento bastante carregado de sangue, foi um verdadeiro banho de sangue. Nós tivemos a Inquisição da Igreja Católica, que dizimou muitas e muitas vidas, com as armas mortíferas da Inquisição, que foram um barbarismo, uma barbaridade, e uma verdadeira instauração da caça às bruxas, né? Nós tivemos aí mortes de inocentes, famílias inteiras dizimadas, quando não, as mulheres ficavam viúvas, os filhos ficavam órfãos e acompanhavam como testemunho ocular a barbárie contra os seus entes e parentes. Nós observamos então um banho de sangue muito grande na Inquisição Católica, na questão também da Inquisição Protestante, onde Martinho Lutero e Calvino praticamente foram assassinos
cruéis, impiedosos, que condenavam todos os seus opositores à morte de fogueira ou enforcamento. Uma forma até de inibir outras pessoas para não se oporem às suas ideologias teológicas e outros preceitos e dogmas. Então nós observamos que a Inquisição, da Igreja Católica e da Igreja Protestante, chamada Inquisição Católica, e a outra, por sua vez, Inquisição Protestante, com Calvino e Lutero extremamente assassinos, homicidas, cruéis, cruentos, e também a Reforma e a Contra-Reforma. E nós observamos aí interesses burgueses, interesses políticos, interesses materialistas, capitalistas, e disse que Calvino tem nenhuma de suas teorias disse que o sinal da salvação da alma de um sujeito é a prosperidade financeira e o sucesso financeiro aqui e agora. Se você não for praticamente não tiver sucesso financeiro e prosperidade secular nesta vida, você não é um salvo, você não é um predestinado. E observamos também que Calvino viveu em um momento histórico de uma burguesia insatisfeita, onde a rebelião contra a igreja, a separação da igreja do Estado, os benefícios financeiros da política da igreja e do Estado, sofreu influência do poder político histórico burguês de sua época. E aí então houve um movimento de secessão aí da religião devido a causas não só bíblicas historicamente, mas também interesses partidários, políticos e burgueses, né? Um rompimento bastante drástico e uma insubordinação para também criarem um movimento de reforma no que está dando aí hoje. Então nós observamos também que Calvino praticamente foi um dos pais do capitalismo, né? E além disso nós observamos também que ele deixou uma porta entreaberta para a falsa teologia da prosperidade. Então os pobres estão relegados a duas desgraças: a serem pobres aqui nesta vida e, por serem pobres, não terem prosperidade e sucesso financeiro secular aqui e agora, estão condenados ao fogo do inferno. Então é um absurdo, uma aberração esse calvinismo, né? E nós temos aí igrejas hoje fundadas sobre essa doutrina do calvinismo. Os presbiterianos, através de John Knox, nós tivemos aí a instituição da igreja, entre aspas, né, das denominações presbiterianas. E hoje também, como as Assembleias de Deus, nós temos um racha medonho aí entre as presbiterianas, que ninguém entende mais ninguém, quer dizer, Deus é um louco, Deus é um idiota, Deus ele não era, não é e continuará sendo o mesmo, ele sempre muda, ele de vez em quando ele tem uns distúrbios de personalidade terrível, ele tem dupla, tripla personalidade, enfim, Deus é um otário, um palhaço, um verdadeiro idiota. Você tem aí presbiteriana do Brasil, presbiteriana independente, presbiteriana renovada, enfim, uma verdadeira Babilônia espiritual. E no Apocalipse nós ouvimos falar alguma coisa lá da meretriz, né, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e prostitutas da terra, e nós sabemos que o movimento da reforma saiu da grande Babilônia. E não resta dúvida que elas realmente são as verdadeiras prostitutas e prostitutinhas que saíram, né, da grande meretriz, da grande prostituta, a mãe, a Babilônia. Então nós temos que ficar esperto. Nós estamos vendo aí dia a dia a guerra entre estas facções religiosas, essas organizações criminosas que deixaram de ser igrejas e instituições espirituais para se degladiarem por poder, fama, glória e dinheiro. Nós estamos vendo verdadeiramente uma verdadeira vergonha: falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, ladrões, mercenários, salteadores, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, lobos vorazes, né? Cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre, vivendo e comendo da lã e da gordura das ovelhas cevadas, porque as ovelhas magras, perdidas, desviadas e abandonadas, eles não querem nem ver, né?
Então, na realidade, os ditames que Jesus os adjetivou são esses, né? Não posso dizer outra coisa. Estão comprando rádio, emissoras de televisão, emissoras de rádio, bancos, financiadoras, companhias hoteleiras, estão comprando redes de shoppings, redes de lojas, estão praticamente investindo no aqui e agora. Que na realidade eles não acreditam que Jesus irá voltar. E se voltar, não irá voltar para eles. Eles estão impunes e isentos, porque são ungidos de Deus. Então eles podem pintar, bordar, que para eles a coisa não altera nada. Então eles podem roubar, adulterar, prostituir a palavra de Deus, eles podem modificar os dias, sinais da palavra, né? Eles podem alterar, acrescentar, que para eles não acontece nada. Eles são como os políticos corruptos. Eles possuem imunidade e impunidade. Então, para eles, nada ocorre. Eles podem adulterar, roubar a mulher do próximo e mudam de um lugar para o outro e continuam fazendo os seus mesmos trabalhos sujos, corruptos e falsos. E, por outro lado, nós observamos que então surgiram todas praticamente essa Babilônia religiosa aí, né? Essa torre de Babel religiosa. Se você observar o assembleiano que despregaram o mesmo Deus que o batista, que o adventista, que o metodista, que o católico, que o pentecostalista, o neopentecostalista, dizem pregar os mesmos deuses, né? E uns não entendem os outros. Não existe união, nós vemos racha diuturnamente dessas denominações, né? Nós vemos divisões por interesses escusos e capitalistas e mundanos de homens que têm a sua mente cauterizadas. Então nós observamos uma verdadeira dissociação daquilo que antigamente se chamou um dia igreja primitiva. Nós não podemos descartar a veracidade da palavra de Deus, a inerrância da palavra de Deus, a infalibilidade da palavra de Deus por causa desses cães gulosos, que a Bíblia diz que, ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho que não seja de Jesus Cristo, seja anátema. Não é de se admirar que Satanás se transforme em anjo de luz e ministro do evangelho. O Senhor Jesus disse, né? Muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, falei em línguas, profetizei, preguei a tua palavra, curei enfermos. E o próprio Senhor Jesus, o criador do cristianismo, o criador dos evangelhos, né? Ele realmente irá dizer: apartai-vos de mim que não vos conheço, praticantes da iniquidade, para o fogo eterno que está preparado para Satanás e seus anjos antes da fundação do mundo. Praticante da iniquidade, ao meu ver, aqueles que usam a boa-fé das pessoas, usurpam a questão dos dízimos, das ofertas, que antigamente nem dinheiro era, nem espécie era, nem animais, em produto da terra, e era destinado aos levitas, né, que praticamente os sacerdotes administravam esse dinheiro, e já naquela época administravam mal, já havia roubo, corrupção, desvio de verbas, aquela coisa toda, né? Enriquecimento ilícito, apropriação indébita. Muito bem. E nós observamos então aí que o praticante da iniquidade são essas pessoas que estão aí na liderança religiosa, ostentando uma falsa liderança religiosa como um hipócrita, que tem o seu teor na filosofia grega. O hipócrita é um ator que desenvolvia um papel, eu não me canso de falar isso, né? Então o hipócrita é aquele ator que desempenha um papel. Ele praticamente passa por algo que não é, ou quer demonstrar ser algo que não é, imitar as coisas de Deus, se fazer passar por Deus. Então, esses praticantes da iniquidade são pessoas que estão aí como líderes religiosos, são hipócritas, fariseus, doutores da lei, não entram no céu e nem deixam as pessoas entrar, colocam fardos pesados nas costas das pessoas e não as ajudam a carregar nem com as pontas dos dedos, né? Querem ser chamados de mestres e doutores nas praças pelos homens, né? Enfim, são igual aos sepulcros caiados, como disse Jesus, bonitos por fora e podres por dentro, cheios de sorte, toda sorte de rapina e de sujeira e de corrupção.
E então esses homens são praticamente cheios de egoísmo, de individualismo, de materialismo, né? De homofobia, de impiedade, de um materialismo exacerbado. Então esses tais são os praticantes da iniquidade, ditos por Jesus. E nós observamos então que eles terão o seu fim merecedor. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, eu não sou Deus, não tenho céu nem inferno para dar para ninguém, mas o próprio Senhor Jesus disse que a palavra de Deus nos julga, somos julgados pela palavra de Deus. E queira Deus que todos se arrependam, venham ao conhecimento da verdade, conhecimento de Deus, e sejam curados e salvos pelo próprio Deus. Nós temos aí praticamente Jesus determinando a questão do Geol. Em algumas traduções, nós temos Geena, em algumas traduções inferno, né? Hades, em que Jesus diz que é um local em que haverá pranto, choro e ranger de dentes. E um local em que a carne, o verme, o germe não morre e o fogo não se apaga. O fogo é inextinguível. Problemas dos milagres, dos sobrenaturais e os supranaturais de Deus, que eu não sei como ele vai fazer isso, mas ele vai. Ele vai trabalhar na alma do homem, e a alma do homem é feita para ser eterna, juntamente com Deus ou juntamente com o diabo no inferno. Então nós não sabemos o que vai acontecer com quem ou quem, mas nós sabemos que está escrito. E nós sabemos que você compra um carro, você sai da agência que você compra um carro, você sai dali com o manual do fabricante. E se você utilizar bem aquele manual do fabricante, você vai ter carro por muitos anos. E Deus também, que fez o homem à sua imagem e semelhança, somente ele pode ter feito o manual do fabricante. Então ele tem a Bíblia, ele tem os seus preceitos, os seus dogmas, que regem a vida espiritual. Se o homem obedecer, o homem vai bem. Se o homem não obedecer, o homem vai mal. E se o homem confrontar, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Obviamente, o homem vai se dar mal. E nós observamos na história também, quando a situação está fora do controle humano, como houve em Sodoma e Gomorra, como houve, por exemplo, na época de Noé, Deus entra e entra para resolver. Ele entra para arrebentar com tudo e deixar ainda um espaço para que comece de novo, para ver se o homem muda, se o homem se recupera, se o homem praticamente aceita o seu Criador e tenha uma novidade de vida. Mas quando Deus entra, ele entra para arrebentar, ele entra para dividir, não tem meio termo, né? Ele entra para esclarecer, para resolver, como ele entrou em Sodoma e Gomorra, como ele entrou na vida de Noé, como ele entrou em Nínive, né? Jonas pregou em Nínive, não queria pregar, Deus fez o peixe vomitá-lo nas praias de Nínive, ele chegou a pregar em Nínive. Nínive, o rei se arrependeu em pó e saco de cinza. E praticamente fez até com que os animais jejuassem. E ali Deus teve misericórdia e se arrependeu do mal que faria para Nínive. Mas diz a palavra que Nínive era uma cidade tão cruenta, tão impiedosa, que durante as guerras pegavam os seus prisioneiros de guerra que sobreviviam e matavam-os e com os seus crânios faziam pirâmides expostas em praça pública nas ruas de Nínive, para ver o teor de gravidade e de impiedade que existia naquela cidade. E nós sabemos que, passado alguns anos, Nínive continuou ao seu pecado. E diz a palavra de Deus que um profeta, depois de 100 anos da pregação de Jonas em Nínive, praticamente determinou e profetizou a destruição total de Nínive. 100 anos aproximadamente depois da pregação de Jonas em Nínive, a cidade praticou novamente todos os delitos que Deus praticamente se ofendeu e a destruiu após 100 anos. Então a longanimidade de Deus é grande. Mas se ele estender os seus olhos, os seus dedos, sai de perto, que não tem para ninguém, não tem bomba atômica, não tem bomba atômica, não tem bomba de Hiroshima, não tem bomba de hidrogênio, não tem arma química, não tem para ninguém.
né? Ele pode arrebentar com tudo e ainda mandar a tua alma ser atormentada, endemoniada e ficar a eternidade sem paz no inferno. Então, olha aqui, homem e mulher. Deus não se deixa escarnecer, Deus não é tolo, Deus não é otário, Deus não é burro, né? Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. O que significa isso? Onipotente que tem todo o poder nos céus e na terra, no universo. Por isso ele falou que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é onisciente porque tem todo o saber, toda a presciência. Ele sabe todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. E ele é onipresente porque ele está em todos os locais, né? Ele tem a ubiquidade e também é possuidor da aceidade, né? E nós sabemos que o diabo tenta imitá-lo, mas o diabo não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. O diabo não sabe todas as coisas, não está em todos os lugares ao mesmo tempo e não tem todo o poder nos céus e na terra. O poder que lhe foi dado quando foi lançado do céu, como um rebelde, ele e um terço dos anjos caídos, foi de tentar os habitantes da terra. E o próprio Senhor Jesus disse, né, que o príncipe desse mundo já é lançado e o mundo jaz no maligno. Então, o mundo Terra, o planeta Terra, ele não tem todo o poder nos céus e na terra, né? Jesus disse: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Quando o Senhor Jesus foi aprisionado pelos anciãos, pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelo sumo sacerdote, pelo Império Romano, Pedro que cortou a orelha do soldado Malco. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, e disse para Pedro: olha, Pedro, não foi para isso que eu vim. Se eu orasse ao meu Deus, ele mandaria miríades e miríades de anjos e destruiria tudo isso. Mas não é esse o espírito que eu vim. Pegou e devolveu a orelha do homem instantaneamente. Então nós sabemos que Deus tem tudo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês: existe um anjo no arraial dos israelitas, um único anjo, destruiu em um só dia 180 mil pessoas do exército inimigo. Um anjo. Apocalipse diz que um anjo colocou um pé na terra e outro pé no mar e bradou em grande voz e queria destruir os céus e a terra. E o próprio Senhor disse para ele: aquietai que ainda não é chegada a hora. Você tem ideia o que é o poder de um anjo, né? E para cada um anjo caído que Satanás tirou com a sua rebelião no céu, sobraram dois ao lado de nosso Deus, nosso Pai eterno Criador, né? De nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Nós temos anjos, arcanjos, querubins e serafins ministradores a serviço dos servos e servas de Deus aqui na terra. Eles estão em total obediência a Deus, né? E o Senhor Jesus mais ou menos deu a entender que os anjos no céu não se casam, nem se dão em casamento. E obviamente não possuem sexo. Não possuem, né? Gênero masculino e feminino. Não possuem os mesmos sentimentos que nós possuímos. Então, meu irmão e minha irmã, a Babilônia espiritual está grande. Evangelho e cristianismo não é religião, não é denominação religiosa, não é instituição religiosa e muito menos instituição financeira ou empresa evangélica, nem missionária, né? Nós sabemos que as coisas estão fora do lugar e nós sabemos que Deus conhece realmente quem é verdadeiramente os seus adoradores, que o adoram em verdade e em espírito. Existe uma diferença entre a igreja militante, a igreja visível, da igreja celestial, da igreja invisível. Somente a Deus pertence, né? Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou várias passagens na Bíblia e dizendo: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Ele falou sobre a parábola do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, dos que estarão à direita e os que estarão à sua esquerda. Né? Então nós precisamos tomar bastante cuidado. Aqueles também que preferirão a porta larga, o caminho estreito, a porta larga, o caminho espaçoso, né? E que dará praticamente a perdição, e são muitos que se dão por ela.
E estreita é a porta, espinhoso o caminho que leva ao céu, que leva até Deus, e são poucos, pouquíssimos que entrarão por ela. Então o Senhor não deixou nada encoberto que não fosse revelado. Embora ele disse tudo aquilo que eu vos revelei, é porque vocês estão preparados para receber aquilo que eu não vos revelei, porque ainda não é hora, vocês não estão preparados para entender. Ele chegou a dizer para os discípulos, que sempre também davam fora, né? Jesus curava, esses homens não acreditavam, multiplicava pão e peixe, andava sobre o mar, esses homens achavam que era um fantasma. Enfim, até os que andaram com Jesus, Judas o traiu, Tomé o traiu. Tomé chegou a dizer, numa reunião, quando falaram para ele que o mestre esteve aqui, ele disse: eu só creio se ver o furo nas suas mãos e colocar os meus dedos nas suas machucaduras. Né? E quando Jesus teve uma oportunidade, por ser onisciente, de encontrar todos os discípulos, inclusive Tomé também, ele disse: olha aqui, Tomé, eu aqui. Se você não quiser acreditar, coloque as suas mãos em mim, coloque suas mãos na minha, observe as minhas machucaduras, mas vou te dizer uma coisa: não há virtude em vocês que me viram e creram, mas virtude maior haverá naqueles que não me verão e crerão. Ele disse também para os profetas, para os discípulos: muitos quiseram ver o que vós vedes e não viram. Né? Eis que eu vim para os meus e os meus não me aceitaram, mas se outros vierem em meu nome, vocês o aceitarão. Eis que a luz veio ao mundo e preferiram mais as trevas do que a luz. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu, né, colocar, quis eu colocar vocês debaixo das asas, assim como a galinha coloca os seus pintainhos debaixo das asas para os protegê-los. Mas vocês não quiseram. E eu, porém, vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Se você tiver a oportunidade um dia, vá lá na Terra Santa, lá, procure lá ver se tem alguma pedra sobre pedra lá. É guerra, é bomba, é terrorismo, é míssil, é canhão, é bazuca, metralhadora. Vá lá para ver se tem alguma coisa em pé lá. Cumprimento de profecia da boca de Deus. Não brinca com Deus, meu irmão e minha irmã. Cria vergonha na sua cara. Está na hora de você comprar óleo de peroba, porque acho que não resolve mais também óleo de peroba para tua cara. A cara de pau está tá em demasia, está em abastança perante Deus. Cuidado, meu irmão e minha irmã. E vou dizer mais. O Espírito Santo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos de Deus estão a serviço de Deus. Anjos, arcanjos, querubins, creio-te no sobrenatural e no espiritual de Deus. Mas existe uma diferença. O diabo procura imitar tudo aquilo que é de Deus, como tentou imitar com Moisés. Moisés lançou a vara, o cajado no chão, se tornou uma serpente. O faraó chamou os magos, os videntes, os sábios do Egito também conseguiram fazer a mesma magia. Só que a serpente de Moisés destruiu as serpentes representadas pelos magos de Faraó. E nós sabemos que eles insistiram nesses sinais por quase 3 vezes. Depois Deus deu um cabo em tudo isso. Então, meu irmão, os sinais de Deus são eternos, são verdadeiros, e são autênticos, e genuínos e instantâneos. Deus não precisa de campanha, Deus não precisa de corrente, Deus não precisa de mentira. Deus não precisa de bálsamo. Quando ele curou os 10 leprosos, ele curou instantaneamente. Quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que tinha perdido seu marido e o seu único filho, foi instantâneo, meu irmão. Olha aqui no olho aqui, ó, foi instantâneo. Não mandou fazer corrente, não mandou fazer nada, não mandou fazer isso, fazer aquilo, né? Quando ele secou a figueira, foi instantâneo, né? Tá compreendendo? Quando ele paralisou o fluxo de sangue daquela mulher que já tinha perdido tudo que tinha com gastos em médico, foi instantâneo. Quando ele curou lá a filha do centurião, foi instantâneo. Quando o centurião chegou na sua casa e falou: sua filha está viva, sua filha está bem. Quando que foi isso? Ele falou: tal hora. E aquele homem se lembrou que aquela hora ele estava falando com Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, meu irmão, cria vergonha na sua cara. As coisas de Deus, os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus, com raras exceções, é instantâneo. Não fica prendendo as pessoas em lavagem cerebral,
em hipnose coletiva, em campanha disso, campanha daquilo, saquinho de água benta, sabonete de água benta, flor não sei da onde, terra das sete terras. Parem com isso, gente, por favor, para o bem de suas almas. Que vocês estão enquadrados nos falsos pastores, nos falsos profetas e falsos mestres, ladrões, mercenários e salteadores, eu não tenho dúvida. Mas quantas pessoas estão influenciadas, estão enganadas por vocês? Então eu gostaria de deixar aqui esse meu repúdio, com muito respeito às coisas de Deus, com o cristianismo, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a obra de Jesus como um cordeiro imaculado, que tira o pecado do mundo, né? Se entregando como um sacrifício vivo na cruz do Calvário pelo pecado de todos aqueles que creem nele e confiam no seu poder e na sua honra e na sua glória e na sua majestade e na sua salvação. E eu gosto muito de João Batista, né? Desde toda a história, ainda no ventre da sua mãe, quando se encontrou com Maria, a criança pulou no ventre, e uma coisa tremenda, e quando ele nasceu, ele foi para o deserto, ele vivia de comer mel, gafanhotos silvestres, mel silvestres, vestia pele de animais, era totalmente uma pessoa exótica, uma pessoa que muitos não davam nada, né? Foi o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, isso para mim é o tudo, né? Se nada pode trazer mais glória a um homem do que o que aconteceu com João. Ele foi o predecessor, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele sempre dizia, né? Eis que eu vos batizo com água, mas virá quem ao qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o poder, com fogo e com o Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã, quando Jesus chegou até ele, ele disse: Tu vens a mim, eu que deveria ser batizado por ti. Jesus disse para ele: Olha, convém cumprir a lei. E aquele momento ele foi batizado. Diz a palavra de Deus que João viu o céu se abrir e uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, descer sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E quando então aprenderam a João Batista na cadeia titubeou, disse aos seus discípulos: vão até Jesus e digam a ele se realmente era ele a quem nós estávamos esperando ou se haverá de vir outro. E os discípulos foram até no deslize de João Batista. João Batista deslizou, titubeou, duvidou, se atemorizou. E Jesus disse: Olha, voltem e diga para João: os mudos falam, os surdos ouvem, os cegos são recobradas as suas vistas e os mortos ressuscitam. E eles foram e falaram isso para João. Certa feita, Jesus, relatando sobre a vida de João, disse: Eis que dos nascidos de mulher não há maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Meu irmão e minha irmã, vamos abrir os nossos olhos para as coisas espirituais de Deus. Vamos pedir a Deus discernimento do Espírito. Se você está enganado, se você está sob lavagem cerebral, hipnose coletiva, se você está debaixo de um entusiasmo, de um emocionalismo, de um fanatismo religioso, de um extremismo, de um fundamentalismo, extremismo radical, religioso, ore a Deus, meu irmão e minha irmã. Se você tiver que ser um predestinado, Deus te tira nem que do fundo do poço e te coloque de pé. Mas se você não tiver que ser, irmão, eu te digo com uma certa tristeza, Satanás caiu e juntamente com ele levou 1/3 dos anjos caídos. E Deus permitiu, por causa talvez até do livre-arbítrio dos anjos. E você também é possuidor de livre-arbítrio. Deus, quando nos fez, apesar dele ter nos feito, ele nos respeita a nossa individualidade, a nossa subjetividade. O diabo não, ele entra, arrebenta, rouba, mata, destrói, chuta, arromba. Ele não nos fez e ele quer ter autoridade sobre as nossas vidas. Por isso a Bíblia diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. Se ele veio para roubar, ele é ladrão. Se ele veio para matar, ele é homicida. Se ele veio para destruir, ele é destruidor. Mas o Senhor ainda resolveu essa parada. Disse: Eis que o Filho do Homem se manifestou, senão para destruir as obras do diabo. Né? Então a glória, meu irmão, não é nossa.
A glória não é do pastor, a glória não é do padre, a glória não é do missionário, a glória não é de ninguém, a glória é de Deus. Se você realmente é um servo e serva de Deus, a glória é de Deus. E hoje nós temos um modismo aí, é uma tal de história de pastor, agora já não serve mais pastor, é apóstolo, é bispo, é bispa, é apóstola, é pastora. Enfim, irmãos, uma verdadeira heresia, uma verdadeira apostasia, não sabem mais do que inventar para ganharem dinheiro e adeptos. Então, abre o teu olho, os ventos de doutrinas que Paulo disse estão aí. Uma hora alguém assopra, todo mundo cai, outra hora joga o terno, todo mundo cai, outra hora é a unção do riso, outra hora é a unção do caicai, outra hora é a unção do helicóptero, outra hora é a unção do emagrecimento, outra hora é a unção disso, unção daquilo. Não se deixe enganar, meus irmãos. Deus não se deixa enganar, não se deixa escarnecer. Deus não trabalha com sombra de dúvida e variação. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. E não confunda os sinais, prodígios e maravilhas operados pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Anjos, arcanjos, querubins e serafins que estão a serviço de Deus, são ministradores de Deus em favor dos homens, com imitação barata, que nós estamos vendo pessoas se deixando influenciar e se levar sob um domínio da besta, do falso profeta e do anticristo, operando sinais, maravilhas e prodígios, até fogo do céu de uma forma ou de outra caindo. Obturação de dente, unção do riso, unção do caicai, unção do emagrecimento, um monte de doutrinas de engano, doutrinas de erro, espíritos de demônios, sinagoga de Satanás, profundidade de Satanás, onde habita Satanás, né? Trono de Satanás, né? Nós estamos vendo tudo isso aí que desagrada a Deus, mas é cumprimento da palavra de Deus. Eu dou glória a Deus quando Jesus diz que eis que virão falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, farão sinais, prodígios e maravilhas. Se possível for, derrubarão até fogo do céu e enganarão até os escolhidos e farão comércio de vós. Então está aí abertamente. E nós sabemos que Jesus, apesar de ter nos criado, ele não arromba, como o diabo que não nos criou, arromba, mata, destrói, arrebenta. Depois Jesus tem que consertar ainda, né? E ele disse: eis que estou à porta e bato. Se abrirdes o vosso coração, olha aí o livre-arbítrio, eu entrarei, cearei com vós e vós comigo, e farei morada em vós. E em outra passagem, mais no Evangelho, ele diz, né, que ele e o Pai eram um. O Pai estava nele e ele estava no Pai. Ele não poderia fazer as obras que ele fazia e que ele faz e continuar fazendo se o Pai não estivesse nele. E todo aquele, né, que estava nele praticamente estaria no Pai, por causa da comunhão de Deus, e ele ser o único mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, o Filho do Deus Altíssimo. Né? Não há nenhum outro mediador a nível espiritual. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu irmão e minha irmã, vamos deixar as diferenças religiosas, as diferenças institucionais, as interpretações particulares de líderes e fundadores de seitas, denominações e todas as outras formas de aberrações espirituais, né? E Deus praticamente não instituiu religião, ele instituiu a Bíblia, instituiu a obra de Jesus Cristo e o cristianismo. E o único movimento que nós vemos organizado que Deus permitiu foi a igreja primitiva e que se perdeu ao longo do tempo e da história. O que nós temos hoje aí nem se compara, né? É uma coisa drástica, uma coisa hilariante, não se compara, né? É uma comédia, é uma farsa, nem se compara ao que foi chamado de igreja primitiva. Então existe diferença. O que está aí é uma farsa. Parece, mas não é. E o moldes, o exemplo que Jesus deixou de igreja primitiva que os discípulos praticavam, já passou. Quem sabe um dia na glória nós possamos repetir a mesma prática da igreja primitiva, porque aqui é uma farsa, é um engano, um comércio, uma mentira, um mercadejar. E a Bíblia diz que esses tais,
iriam até fazer comércio com almas humanas. E nós estamos vendo aí, né? Então eu gostaria de agradecer a oportunidade. Não misturem evangelho, cristianismo, que é bastante diferente de religião, denominação, instituição religiosa, instituição financeira, empresa missionária, seja lá for empresa evangelística, e o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, em raríssimas coisas, é instantâneo. Jesus nunca mandou ninguém fazer isso, fazer aquilo, fazer campanha, sacrificar isso, sacrificar aquilo. A única vez que houve na Bíblia que ele mandou alguém se lavar, depois que ele cuspiu no chão e fez a areia e jogou no olho, foi um cego, né? Ele realmente, mas a areia continuou por todo o trajeto que o cego foi. Estava ali já a cura, a promessa de cura. E um outro momento, quando Eliseu falou para aquele soldado se lavar por 7 vezes no rio para curar a sua lepra. E mesmo assim, ele não queria ir, ele estava em dúvida, mas também foi instantâneo. Se lavou 7 vezes, se banhou, e na 7ª vez ele ficou totalmente purificado. Então, com Deus, meu irmão, sobrenatural, supernatural, milagres de Deus são instantâneos. Agora, eu vou te dizer uma coisa: mistério para Deus é tudo aquilo que está revelado, que está em oculto. O Apocalipse é o oposto de mistério. É a revelação de Deus para a humanidade. Primeiro foi Deus revelando para nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo revelou aos anjos, o anjo revelou a João e o João revelou a nós, os homens, os conservos de Deus. Então, milagre, meu irmão e minha irmã, é algo muito sobrenatural de Deus e muito, praticamente, muito sério isso. Certa vez eu li: Deus não fará nenhum milagre, não endossará nada como milagre, se não for única e exclusivamente para a honra e glória do seu nome. Não se engane, nem tudo que está aí é milagre, nem tudo que reluz é ouro. Tá? Cuidado, o diabo ele é espiritual, ele conviveu com Deus, ele pode fazer sinais, prodígios, maravilhas. Como Jesus disse, nos alertou, até fogo do céu ele pode fazer cair. Mas isso tudo não me ilude, isso tudo não me engana, isso tudo não vai me corromper. Né? Então eu gostaria que você também tivesse caráter, vergonha na cara, personalidade, né? E doutrina, meu irmão. Doutrina não é terno, gravata, véu, ósculo santo, pelo embaixo da axila, pelo na perna. Não é. Doutrina é praticamente o caráter cristão, né? E verdade, meu irmão, não é a minha verdade, a sua verdade, a verdade da doutrina de uma igreja, do dogma, dos preceitos de uma igreja, da interpretação particular de um líder, de um fundador de uma igreja. Verdade é a palavra de Deus, né? É tudo aquilo que está contido na palavra de Deus. Então não se deixe enganar em relação a mistérios, a revelações da palavra de Deus, profecias e milagres de Deus, tá? E cuidado com o imitador. Do mesmo modo que nós temos a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele se praticamente criou a sua própria trindade satânica. Nós temos aí a besta, o anticristo e o falso profeta, que operam sinais, prodígios e maravilhas no mundo espiritual. E a Bíblia diz que eles possuem espíritos como espíritos de rãs, Apocalipse, né? Na realidade, são imundos. Os mesmos espíritos que operam por aí, com vidências, clarividências, necromancia, né? Com adivinhação, e até com milagres de curas, enriquecimento, empobrecimento, tira e põe enfermidade, pinta e borda o caneco aí, né? Então esse espírito realmente existe. Esses dons também podem ser chamados de espirituais, mas não provêm da Santíssima Trindade. Podem estar vindo sob influência da Trindade satânica, sobre essas pessoas que estão se abrindo para a práticas espirituais, mas demoníacas,
de entidades espirituais, de Zé Pretinho, de Pomba Gira, né? De Exu Caveira, e de tantos outros. Zé Pilintra e tantas outras coisas, né? Mensageiros de Satanás, como a Bíblia diz que Paulo praticamente foi afetado certa feita por um espinho na carne, e ele diz que foi um mensageiro de Satanás que os bofeteou por permissão de Deus. Talvez Paulo estivesse passando um pouco do limite, estivesse querendo ser mais do que Deus. E Paulo também teve um momento de egocentrismo, né? E, inclusive, muitas igrejas hoje não estão fundamentadas nos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, nem na pessoa de Cristo, mas nas cartas de Paulo, como aceita a congregação cristã. Muitas outras igrejas estão na teologia paulina ou nas cartas paulinas, mas não estão fundamentadas nos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, de forma alguma. E muitas igrejas também de hoje não tem nada a ver com a nossa realidade brasileira. São igrejas oriundas da América do Norte, ou da Europa, da Suíça, quando mandaram os seus missionários para fazerem frente. Nós temos aí, então, essa importação eclesiástica e que não tem muito a ver com a realidade nossa de Tupi-Guarani, Tupiniquim, né? Nós temos uma realidade bastante brasileira, diferente do que é a mentalidade desses líderes e fundadores dessas igrejas anglicanas, presbiterianas, metodistas, entre outras que vieram se radicar no Brasil, né? Algumas igrejas que foram fundamentadas aqui no Brasil, como o Brasil para Cristo, Só o Senhor é Deus, né? E algumas outras neopentecostais, mas ainda assim sob alguma influência da militância importada eclesiástica. Então nós terminamos esse hangout por aqui e não se deixe iludir, meu irmão e minha irmã. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem dos altos céus, do Pai das luzes, aonde não há sombra nem dúvida de variação. Deus é o mesmo de ontem, hoje será eternamente. A Bíblia diz que Deus não muda, né? Como o homem muda. Por isso ele diz que ele não é homem e ele vela pela sua palavra para cumprir. Então eu agradeço a oportunidade aqui e até um próximo hangout, se Deus assim nos permitir. Fáceis. Nós observamos então instituições de vários líderes e vários fundadores, e cada um praticamente com a sua interpretação particular das escrituras sagradas. Alguns surgiram na história dizendo receberem revelações de anjos, receberem revelações do Espírito Santo, como foi o caso de algumas heresias, como os mormons, né? As igrejas, por exemplo, a seita satânica, a Congregação Cristã no Brasil, fundada por Luiz Franciscon, que disse ter tido revelações de Deus, do Espírito Santo, para criar esse barbarismo que está aí, né? E nós observamos também a determinadas igrejas que sustentadas por profetas que profetizaram a vinda de Jesus e Jesus não voltou, e os fiéis desapontados, uma vez envergonhados, também precisaram continuar com a sua cruzada. Nós vemos a Adventista do sétimo dia, onde várias vezes seus fundadores profetizaram o dia, a hora e o retorno de Jesus, e isso não aconteceu. Nós vemos também aí a fundação de outras igrejas, como a Igreja Batista, né? As Assembleias de Deus, que praticamente racharam tantas as denominações assembleianas, que elas já nem sabem mais aonde estão, onde começaram e onde vão terminar. É a Assembleia de Deus do Madureira, Assembleia de Deus do Perus, Assembleia de Deus não sei das quantas, e Deus está nesse embolado todo aí. Quem está certo, quem está errado, só a Deus pertence, né? Tudo isso por causa de rachas e interesses humanos, de homens mesquinhos, descompromissados com a verdade, com a palavra de Deus e com o santo evangelho de nosso Jesus Cristo e com o conteúdo escriturístico da Bíblia Sagrada. Nós temos também aí o metodismo, né, a igreja metodista, fundada por mais um doutor
em teologia aí, o nosso amigo, o falecido John Wesley, né? E também temos aí o catolicismo romano, na pessoa de Constantino. Enfim, nós temos aí também outras instituições, além das igrejas tradicionais e das instituições religiosas pentecostais, nós temos também, além do pentecostalismo, nós temos agora o neopentecostalismo, mais próximo aí à modernidade, à pós-modernidade, onde esses homens praticamente têm a visão de igreja como uma verdadeira empresa, uma instituição de captação financeira, econômica. A única função é a falsa teologia da prosperidade. Não se prega santidade, não se prega novo nascimento, não se prega conversão genuína e autêntica, não se prega a palavra de Deus, não se prega em céu e inferno, não se prega pecado, mas se prega a fama, o poder, a glória, o dinheiro aqui e agora. Então nós observamos que sorrateiramente esses espíritos tomando esses homens, espíritos da besta, do falso profeta, do anticristo, influenciando-os e estes mesmos, sob a influência dos tais, sorrateiramente entraram nas coisas de Deus, nas coisas do reino de Deus, nas coisas santas de Deus, e praticamente deliberaram essas instituições religiosas fundamentadas em interpretações particulares das escrituras sagradas, ou alguns mais ousados disseram receber a revelação do próprio Espírito Santo para formar e fundar as suas denominações, ou ainda alguns foram mais ousados ainda, né? No caso dos mormons, que o seu líder asseverou receber 2 anjos. Então, meus amados amigos, irmãos, encarecidos inimigos, encarecidos de toda sorte de pensador, né, de homens e mulheres, nós estamos diante de um caos. Nem o nome de Deus foi poupado diante de tanta barbárie, né, de tanto adultério e prostituição espiritual, de tanta Babilônia espiritual, de tanta promiscuidade espiritual, e nós temos uma asseveração também nas escrituras sagradas, né, que todas essas instituições aí da reforma, que nós sabemos que a reforma foi um movimento bastante carregado de sangue, foi um verdadeiro banho de sangue. Nós tivemos a Inquisição da Igreja Católica, que dizimou muitas e muitas vidas, com as armas mortíferas da Inquisição, que foram um barbarismo, uma barbaridade, e uma verdadeira instauração da caça às bruxas, né? Nós tivemos aí mortes de inocentes, famílias inteiras dizimadas, quando não, as mulheres ficavam viúvas, os filhos ficavam órfãos e acompanhavam como um testemunho ocular a barbárie contra os seus entes e parentes. Nós observamos então um banho de sangue muito grande na Inquisição Católica, na questão também da Inquisição Protestante, onde Martinho Lutero e Calvino praticamente foram assassinos cruéis, impiedosos, que condenavam todos os seus opositores à morte de fogueira ou enforcamento. Uma forma até de inibir outras pessoas para não se oporem às suas ideologias teológicas e outros precordade de religião, a liberdade de expressão. Nós temos aí, então, vários indivíduos que a Bíblia, se não me falha a memória, que somos fracos, somos frágeis, somos homens, mas precisamos estar atentos aos acontecimentos e aos fatos, que contra fatos não existem argumentos e nada pode contra a verdade pela verdade. Nós vemos aí, então, que a Bíblia diz que homens, doutores, iriam sorrateiramente entrar com heresias no seio da igreja. Então, desde a sua fundação, desde da igreja primitiva, que foi instituída pelos apóstolos, como uma igreja espiritual e não uma igreja denominacional,
uma igreja que realmente procurava representar o reino de Deus aqui na Terra. Tanto é que durou poucos anos, né? Essa igreja, eles demonstraram um amor muito grande entre os irmãos, eles dividiam tudo o que tinham, viviam em comum, vendiam o que tinham e davam aos necessitados todas as coisas que eles precisassem, e nada lhes faltava, e viviam realmente uma koinonia, uma comunhão, conforme eles aprenderam de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses homens, infundadamente, ao longo dos anos, oportunistamente, começaram a fundar denominações, religiões, porque viram que praticamente era um bom negócio, né? Então, eles observaram que a religião era um atrativo para a questão financeira. Começaram a criar interpretações particulares das escrituras sagradas, eu não vejo de outro modo, e foram saindo por aí instituindo igrejas com a visão e o único fim, né, imediatista de lucro e benefícios materiais e financeiros. Olá, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez juntos neste Hangout e vamos abordar alguns assuntos cujos temas estão aí no título: Evangelho, Cristianismo, diferente de religião, denominação, instituição religiosa e financeira ou até mesmo empresa evangelística. E vamos falar também sobre os sinais de Deus, os sinais operados por Deus através do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, nos profetas, nos discípulos, e as operações, embora espirituais, no meio da igreja, que são operações de engano, de mentira, do erro, de espíritos caídos, de entidades espirituais que querem se passar pelo Espírito Santo e por Deus. Nós temos aí várias formas de práticas espirituais. Nós temos vidência, cartomância, tarô, adivinhação, necromancia, né? Quiromancia, enfim. E essas pessoas influenciadas por esses espíritos tendem a querer se passar pelo Espírito Santo e praticamente imitar a obra de Deus. Então vamos primeiramente falar que cristianismo e evangelhos ou evangelho não são religiões. Nós temos aí hoje um pluripartidarismo religioso, talvez até pela democracia religiosa e a liberdade